Olá, eu me chamo Ayla Maria e eu cumprimento a todos que assistiram esse vídeo com um bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior que fala sobre mães da Bíblia. São mães que alcançaram a promessa de Deus, que fizeram suas petições e foram atendidas, né? Mostrando para nós que é possível, porque tudo que a Bíblia fala é verdadeiro. Não são histórias inventadas pelo homem, não são histórias, fábulas, né? Que as fábulas enganam as pessoas por ser muito bonitas, contar histórias de príncipes e princesas, né? Que muitas mães contam para os filhos e filhas, mas creio, estudando a palavra, que as melhores histórias são as verdadeiras, né? Onde pode conter essa verdade? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é completa de tudo, não falta nada. Ela conta a história do passado, ela conta a história do presente e do futuro. Nada cai por terra do que está escrito aqui nessa palavra. Porque Deus, ele não mente. É impossível que Deus minta. Então, tudo o que foi escrito vale para hoje. Porque ele deixou essa palavra que se renova. Porque a Bíblia, ela nunca é interpretada do mesmo jeito que você leu uma história hoje ou daqui a um mês. Ela sempre vai se renovar, vai ter um novo sentido para você, para quem assiste, para quem é leitor da Bíblia. Então ela não se repete. As histórias elas vão se modificando. Portanto, trago a continuação da história de mães da Bíblia. Quero que você me ajude deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, que conta histórias bíblicas, né? A Bíblia e seus ensinamentos. Me procure aqui no YouTube, Ayla Maria, ensinos da Bíblia, né? Os ensinamentos da Bíblia. Ayla com I, não é com Y, porque é Ayla. E eu vou estar lá contando histórias verídicas, verdadeiras. Eu sempre falo que eu não sou formada em teologia, que eu não sou uma pastora, sou apenas alguém que faz missão, porque missão é levar a palavra do Senhor às pessoas. Muita gente não tem tempo de ler a Bíblia ou acha difícil o que está escrito na Bíblia, né? Mas cada um que se dispõe a ler, pedir ao Senhor com fé, o Senhor vai te mostrar os segredos revelados aqui na palavra, né? Porque são é muito rica esta palavra. É uma palavra que, como eu já disse, ela é mais atual do que o jornal daqui há 50 anos. Ela nunca vai envelhecer. As pessoas passam por a terra, vivem, casam-se, têm filhos, envelhecem e morrem. Mas a Bíblia permanece para sempre. É o livro mais vendido no mundo inteiro, mas é o menos, por muitas pessoas, menos lido, né? Já tem muita gente que lê a Bíblia, mas muitos ainda não, por achar difícil, como eu falei, e por não entender. Você quer ler a Bíblia e entender? Leva ela ao teu coração, fala com Deus. Senhor, fala comigo. Medita em um só versículo que você lê e também no capítulo, né? Porque um texto sem contexto não vale, você não vai entender. Pelo menos leia um capítulo da Bíblia. Te aconselho que comece pelos evangelhos, pelo nascimento de Jesus, né? Porque os evangelhos eles ensinam muito as pessoas. E vou continuar o vídeo. Eu parei
no local em que Joquebede coloca Moisés no cestinho. Ele ainda não tinha nome, na verdade, era só um bebê que era sem nome. Mas a mãe, Joquebede, num ato até que meio translocado, meio louco, Joquebede pega aquele bebezinho lindo, filho dela, com 2 meses de idade, e coloca num cestinho de junco. E ali ela coloca betume no cesto, por dentro e por fora, e forra com panos e coloca o bebê Moisés lá dentro. E ela solta o bebê, ela coloca o bebê nas águas do Nilo, que é um grande rio lá no Egito, que esse rio tinha muitos jacarés. Jacarés que hoje não é mais nem são extintos, porque eles eram aqueles jacarés gigantes, né? Os crocodilos gigantes do Nilo. Eu acho que nem algum deles já foram extintos, né? Até hoje existem crocodilos naquele lugar. Mas ela correu esse risco porque ela acreditou não foi no que ela fez, mas ela acreditou em Deus. Que quando ela entregou o filho, o pai entregou o filho ao nascimento, apresentou a Deus aquela criança, Deus ali tinha um propósito na vida daquela criança. Quando ela colocou o bebezinho no cesto, a irmã da criança seguiu pelas margens do rio. E a criança ia seguindo aquele cestinho. Era pela madrugada, a criança não voltou para casa, a irmãzinha, né, de 9 anos, 10 anos, Miriam tinha, né, que era Miriam. E ela seguiu aquele cestinho. E aquele cestinho foi, e ela caminhando junto com o cesto. E até que pela manhã cedo, por volta de 9 horas da manhã, creio eu, 8 horas, a filha do faraó, do rei, né? Ela vai se banhar nas águas do Nilo. E aquela moça, aquela princesa, nunca estava só, porque era uma princesa, era rodeada de servas, né? De empregadas. Então, elas foram até lá tomar banho. E lá, quando a princesa se banhava, ela viu uma criança chorando. Aí Moisés realmente abriu a boca, né? Que até então não tinha nome. Aquela criança abriu a boca e começou a chorar muito, muito alto. E ela pede para uma das suas servas pegar aquele cestinho que já estava próximo aonde ela estava. Então, quando ela abre o cestinho, ela vê que é um bebê lindo. Moisés deveria ser muito lindo, apaixonante, né? Quem não gosta de um bebezinho, né, com 2 meses, 3 meses, né, tão indefeso. E aquela jovem princesa não tinha filha, era casada, mas não tinha filhos. Então ela pega aquele cesto e de repente ela dá um nome para aquela criança, que até então ele não tinha nome. E ela disse: vai se chamar Moisés, é filho dos hebreus, mas eu vou adotar essa criança e ele é meu filho a partir de hoje, porque eu o tirei das águas. Moisés significa retirado das águas. Então ela colocou o nome de Moisés. E aquela criança chorando, né, porque estava com fome, certamente nesse horário, quando a irmãzinha de longe, escondida, ela chega para a princesa e diz: princesa, essa criança é hebreia. Ela disse: é meu filho. E Miriam diz assim: você quer que eu arrume, que eu ache uma ama para ele? Eu conheço uma mulher que teve filhos, teve uma filha. Você quer que eu procure essa ama de leite para essa criança? De repente a princesa: sim, eu quero, chame essa mulher. E Miriam corre, vai em casa e chama a própria mãe da criança. Chegando no palácio, né, Moisés já estava cercado de cuidados e aquela princesa contrata Joquebede, a mãe da criança, sem saber que era mãe, né, também não foi revelado que era mãe, mas aquela mulher amamentou Moisés durante 3 anos para a princesa. E ela ainda pagava os serviços e não deixava que nenhum guarda chegasse perto para fazer algo de ruim, já que era o filho da princesa, né? O rei, o faraó, aceitou, não gostando muito, mas aceitou Moisés, que a princesa fosse a mãe de Moisés. Então Moisés cresceu no Egito com muita riqueza mesmo. E não foi até ele já com perto dos 40 anos, 30 e poucos anos, ele não sabia que era filho de hebreu. E ele cresceu, estudou nas melhores faculdades, entendia muito bem de arquitetura,
porque aqueles escravos hebreus, né, a família de Moisés, na verdade, eles trabalhavam muito bem fazendo lá as esfinges para o faraó, e Moisés estava sempre ali para acompanhar a obra. Então, onde Moisés ia, tinha muitos soldados que batiam e espancavam os hebreus. Só que Moisés não gostava quando eles batiam naqueles homens. Ele sentia dentro do coração dele, ele não gostava que aqueles homens batessem naquele povo. E ele queria mudar aquela situação. Até que um dia ele descobre que ele era hebreu. E acabou descobrindo quem eram verdadeiramente seus pais. E Moisés, com toda a riqueza, com tudo que ele tinha, quando ele descobriu isso, ele rejeitou tudo que ele tinha vivido até o momento, que ele era um príncipe rico, riquíssimo, milionário. E a tendência era ele ser um dia um dos reis do Egito, né, já que ele era filho de uma princesa. E ali o trono passava de geração em geração para os filhos, para os netos. Se o rei não tivesse filho, passava para um neto. E assim continuaria o reinado lá no Egito. Mas Moisés deixou tudo isso para ficar do lado do povo. Ele chegou até matar um egípcio. Então ele teve, quando ele matou esse egípcio, e ele já não fazia mais parte do reinado, ele foi expulso do reinado, fugiu do rei e foi embora. Depois Jesus, nosso Deus, ele traz Moisés de volta, né, como um libertador daquele povo. Milhares de pessoas trabalhando de graça no Egito. Claro que aquelas pessoas já tinham aprendido os costumes do Egito. Que costumes eram esses? Costume de adorar a imagem de escultura, adorar a imagem de homens, né, que eram feitas ali do próprio faraó, né, porque Deus não permite isso, adoração de imagem. Infelizmente, né? O único para ser adorado é o nosso Deus. Ele tem ciúme de nós. Então, ali Moisés, né, tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre a saída do povo do Egito. Justamente quem comandou essa saída foi Moisés, né, depois das 10 pragas que Deus enviou àquele povo lá no Egito, que por causa dos pecados do Egito que eles faziam contra Deus, né, adorando as esculturas, adorando a Faraó, porque o rei Faraó, ele tinha que ser adorado. Quem não se dobrasse diante de Faraó, de uma estátua dele, era morto na hora, né? Não tinha escapatória. Então essa é a história de Moisés, né, o libertador, que Deus usou para tirar aquele povo do Egito, que conduziu o povo durante 40 anos no deserto. Foi Moisés que Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos, né? Quando Deus entrega aquelas tábuas, que Moisés tinha subido no Monte Horebe para receber as tábuas dos mandamentos, quando ele chega, aquele povo que tinha vivido no Egito tinha feito uma estátua, uma imagem de um bezerro, né? Poderia ser de uma pessoa também, né? Mas eles fizeram de um bezerro. Tanto faz de uma pessoa, de um bezerro, de um jacaré ou de um boi, tudo é blasfêmia contra Deus, contra as leis de Deus. Então Moisés se indigna e quebra as tábuas dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos. Ali Deus cobrava o povo de uma forma muito, muito cruel, né, porque Deus não suportava aquela traição com ele, né, um povo que foi liberto. Deus enviou o maná, enviou a comida, enviou tudo para aquele povo, mas aquele povo era ingrato. Eles foram trair Deus com imagem de escultura. E ali Deus mata milhares daquele povo, né? Porque ele mandou que o povo ficasse do lado de Moisés, se fossem obedecer a Deus e não fosse mais fazer esse tipo de coisa. Porque Deus quer de nós simplesmente amizade, Ele quer de nós fidelidade. Poxa, quando nós temos um amigo, né, que nós queremos estar sempre perto daquele amigo ou daquela pessoa, nós devemos fidelidade a ele. E Deus é assim, esse amigo, muito mais que amigo, porque é pai, porque é irmão, ele supre tudo, né? Inclusive tem uma palavra aqui, tem um versículo aqui na Bíblia que diz, aqui mesmo no livro de Mateus, que diz que a mãe de Jesus e seus irmãos estavam lá fora e pede para aqueles homens, os discípulos, falar que ela estava ali fora com seus irmãos, porque Jesus tinha muitos irmãos e irmãs.
filhos de Maria com José. E ela diz: avise o meu filho que vem aqui fora. A minha família, eu estou aqui com a minha família, os irmãos dele. E quando os discípulos chegam que fala para Jesus que ele está ali ele já começa o seu ministério, né, já pregando aos 30 anos. Jesus disse: avise para eles que a minha família está aqui comigo, porque todo aquele que escuta as minhas palavras, esse é meu irmão e minha irmã, meus irmãos. Foi esse o dito que Jesus, né, já com mais de 30 anos, acredito, no comecinho do seu ministério falou para a mãe. Não porque era ignorante, mas porque é a pura verdade, né? Enfim, já nós chegamos lá, né? Eu estou terminando aqui a história, né, de Moisés e sua mãe Joquebede, né? Grande mulher, usada por Deus com o filho Moisés. Agora nós vamos falar um pouco sobre a nossa amada Maria, né, que foi a mãe de Jesus. Agora eu vou aqui na palavra em Mateus, capítulo 1, no versículo 18 fala do nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que lindo! Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzindo quer dizer Deus conosco, né? Emanuel significa Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não conheceu até que deu à luz. Ele não manteve relações sexuais com Maria, até que ela desse à luz, o seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Veja só, aqui conta a história de uma jovenzinha, né? A gente sabe que naqueles tempos, né, quando uma criança nascia, uma menina, já era prometido para um outro meninozinho que havia nascido. Então, essa promessa de juntar os dois em casamento e união já era tradição dos judeus naquela época, né? Porque Jesus, né, ele nasceu como judeu, né? Então, ele aqui, o anjo, quando aparece para Maria, inclusive nos outros evangelhos, fala que ele diz: salve a agraciada. Por que agraciada? Você me pergunta. Porque só ela tinha esse privilégio? Não. Maria era uma jovem comum. Ela conhecia os mandamentos, ela conhecia as leis de Moisés. Ela conhecia, porque Moisés já tinha vindo, né? Essa história de Maria já é no Novo Testamento, né? Tem o Primeiro Testamento na Bíblia e tem o Segundo Testamento, que começa aqui na história do nascimento de Jesus, né? Então, ele veio nesse segundo. Então, aqui, quando o anjo aparece, ele chama de agraciada. Graça é o favor imerecido aos homens. Nós não merecemos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele enviou seu unigênito, seu filho unigênito a esse mundo. Né? Ele é o primogênito de Deus que ele enviou ao mundo. Para quê? Para ele nascer no ventre de uma virgem que ainda era virgem até o nascimento, né? E nós sabemos que Maria era igual, era um ser humano, uma mulher nascida como qualquer outra, como eu e você. Mas é aqui, como ela era serva, servia a Deus, conhecia, como eu já disse, os mandamentos de Deus, os estatutos, então ela guardava. Ela não adorava a imagem de escultura, jamais Maria ia fazer isso, porque ela sabia que era contra Deus. Então ela se reservou, ela estava fazendo o seu enxovalzinho, fazendo tudo para casar com José.
Porque naquela época, para um homem casar com a mulher, ela era prometida desde o início e ele tinha que pagar um dote ao pai, ele tinha que pagar em dinheiro, né, para poder casar com aquela mulher. E aí vinha o pai e fazia o casamento, assim como foi no início lá no Jardim do Éden. Deus ali casou Adão e Eva, né? Eles juntaram, né, em casamento. Então aqui Maria, ela se espanta quando ela é chamada de agraciada. E então o anjo diz para ela: Olha, Maria, você vai ser mãe, você vai ser mãe do Salvador, que vai salvar o povo dos pecados. E Maria ali, mesmo correndo o risco de ser apedrejada, porque já pensou, ela tinha sido prometida desde que nasceu para esse homem chamado José. Se ela engravida e as pessoas veem aquela barriga, não podia nem o noivo tocar, só quando o pai desse a ordem, disse assim, pronto, eu vou casar e vocês vão se unir, como diz aqui a palavra. Então, José ali também recebeu a visita do anjo, falando que o que estava em Maria era gerado pelo Espírito Santo. Então, Jesus ele não foi gerado pelo homem, ele foi gerado por Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que cada um que aceitamos Jesus em nosso coração, quando nós não aceitamos Jesus ainda, nós somos criaturas. Lembra? Lá no Gênesis, né, no começo da Bíblia, no primeiro livro, fala que Jesus nos criou do pó da terra. Então, nós somos criaturas de Deus até aceitar Jesus, porque Maria que aceitou, foi a primeira realmente a aceitar Jesus em seu coração e em seu ventre, né? Ela disse, sim, eu aceito Jesus. Então, ela aceitou Jesus. E ali foi gerado em seu coração e no seu ventre o Salvador da humanidade. Deus entregou o primogênito para ganhar milhões, trilhões de filhos, né? Só a partir que você aceita Jesus é que você passa a ser filho de Deus. Porque senão o sacrifício da cruz teria sido em vão. Maria aqui, mesmo sendo correndo risco de morte, ela simplesmente se entrega ali nas mãos de Deus, né? Aceitando o filho que ia trazer a salvação não só para ela, mas para a humanidade inteira, né? Então, a partir do momento que dissemos sim para Jesus, passamos a ser filho. Entenda isso. Muitas vezes eu trago esses vídeos aqui no YouTube, muitas vezes quando a palavra de Deus, as pessoas não querem nem saber. Elas fogem, porque elas não querem entender. Os ouvidos são tampados para não ouvir a gloriosa palavra de Deus, palavra de salvação, palavra que liberta. Né? Porque Deus, ele é amor, ele é todo amor, mas também ele é justiça. Não são todas as religiões que levam a Deus, não é quem fala bonito sobre Deus, mas quem tem intimidade com Deus. Essa é a diferença, porque Deus não quer de nós uma religião, porque lá no céu não tem placas. Aqui vai ficar o povo da igreja católica, aqui vai ficar o povo da igreja cicrana, aqui vai ficar os espíritos. Não, Deus ele quer apenas de você, ele quer ter intimidade com você, assim como era para ser lá no início, como foi com Adão e Eva. Ele criou para ter intimidade. Lembra que ao findar do dia, às 6 horas, 5 e pouco, Deus estava lá, junto com Jesus. Jesus já existia. O Espírito Santo também, eles estavam lá para andar com aquele casal, e assim ia ser perpetuamente conosco, se não fosse Satanás ter estragado tudo aquilo e colocado ainda a morte física, a dor da morte para cada um de nós. Mas Deus tem um plano perfeito. Deus enviou o seu Filho justamente para que nós não vá parar no inferno e não seja dominado por Satanás. Porque Satanás domina as pessoas naquilo que elas fazem. A morte é o salário do pecado, é a morte, diz aqui a palavra. Então esse salário, um preço é muito alto. Você passa a vida inteira longe do Criador, de Deus, e não quer saber dele, porque se importa com as coisas desse mundo. Claro que nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o pão de cada dia. Isso o Senhor diz na palavra, em Provérbios diz, te esforça que eu te ajudarei. Deus não dá as coisas de graça, as coisas não vão cair do céu, nós temos que
que buscar um meio de nos sustentar. Mas o tempo passa muito rápido. O homem não era para morrer aos 100 anos, 120 anos, né? Que Deus deixou até 120 anos. Quem chega aos 100 anos chega já muito fraco, muito cansado. Mas quem alcança os 120 anos, eu acho que são poucas pessoas, tem poucas pessoas no mundo inteiro. Então, todos nós desapareceremos um dia dessa terra. Mas aquele que entregou a vida para Jesus, como Maria entregou, inteiramente, mesmo correndo risco, esse realmente ele vai ter uma vida de alegria e de gozo no céu. Só entra no céu aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Deus tem um livro onde está escrito todos os nomes daqueles que disseram sim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, assim como fez a serva Maria. Porque Maria é grande mulher que suportou e aguentou ficar grávida, né? Do Espírito Santo, não se importando com o que as pessoas iam fazer com ela. Ela foi judiada ainda, mas ali o seu marido entendeu e casou com ela mesmo grávida. Aqui a palavra diz que ele não chegou perto de Maria, ele não a tocou enquanto Jesus não nasceu, o primogênito, filho de Deus. Ele respeitou. Mas depois que nasceu o menino, Maria deixou de ser virgem e passou a ter os seus outros filhos, porque só homem foram 8 filhos homem. Mulher, como eu falei, a Bíblia fala muito pouco de relatos de pessoas, de mulheres que têm um nome. É o caso de Ruth, de Esther. Ali realmente tem os nomes. Miriam, a irmã de Moisés, que eu falei. Ana era mulher. Mas o bom de tudo isso é que quando Jesus começou o seu ministério, ele começou escandalizando muito homem machista. Os próprios sacerdotes, né, aqueles homens que eram sacerdotes mesmo, ele chamava de hipócrita. Ele dizia na cara, Jesus não tinha medo de falar, seus hipócritas, vocês não entendem a palavra de Deus. E ali aqueles homens, eles planejaram e mataram Jesus. Porque quem matou o Filho de Deus foi as religiões. Aqueles homens que não negavam a sua religião e não aceitaram como único e suficiente Salvador. Porque ele foi o enviado de Deus. Ele foi a promessa lá do Gênesis, quando Eva errou feio, por isso muitas mulheres eram maltratadas, porque não tinham respeito com a mulher, porque ela trouxe a morte ao mundo. Foi através da mulher, mas Deus deu o direito de remissão, quando colocou, aqui o anjo colocou o feto Jesus já gerado no ventre de Maria. Então, muitas vezes, né, nós não tínhamos, né, as mulheres eram muito judiadas, como eu já falei, os homens machistas, até hoje tem homem machista que não dá valor à mulher, mas Jesus aqui, ele deu valor às mulheres. Começou, o seu ministério foi feito com muitas mulheres. Aqui a gente sabe que tinha muitas mulheres ricas que acompanhavam Jesus, eram elas que mantinham a obra. Era elas que mantinham Jesus e seus discípulos ali fazendo a obra na terra durante 3 anos. Uma delas foi Maria Madalena, a privilegiada mulher que viu pela primeira vez Jesus depois de ressuscitar. Porque Jesus, ele mostrou para nós que ele nasceu de um ventre de mulher, assim como eu e você nasceu, passando por todas as aflições. Ele não veio para ser servido como o rei que é, mas ele veio para servir. Porque ele alimentou multidões, ele curou, ele libertou de espíritos malignos. Ali ele ensinou a palavra e ainda assim foi morto pelas religiões, pela religião da época, né? Que a gente sabe que a religião da época era dos sacerdotes, né? Da linhagem de Moisés. Aqueles homens que tinham as vestes compridas, cheias de franjas douradas na frente, né? Simboliza Moisés. Mas Moisés não, é Arão. Veio da linhagem de Arão, me perdoem, da linhagem de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote eleito por Deus. Mas aquele homem mesmo, Arão, ele errava feio com Deus, porque foi ele que fez o bezerro de ouro a mandado daquele povo que estava lá no Egito. Aquele povo era um povo de Deus, mas era um povo que estava mal acostumado, se acostumado com coisas erradas.
e obrigaram Arão, obrigaram não, simplesmente pediram, Arão fez, que foi o primeiro sacerdote. Houve um lá atrás que chama Melquisedeque, mas esse é semelhante a Cristo. De outro vídeo eu conto a história de Melquisedeque, que foi um homem que não teve ninguém aqui na terra, ele não se conhece o pai, nem a mãe, nem irmãos, nem ninguém, mas ele foi rei de Salém e foi o primeiro sacerdote, já simbolizando Cristo, porque Cristo é o único sacerdote que nós temos, que nós podemos interceder a ele junto ao Pai. Ficou só ele, né? Então foram esses homens realmente que crucificaram a Cristo e o mataram, né? Os religiosos. Que nós possamos realmente nos aproximar de Deus como filhos, dizendo sim para Jesus, porque a partir do momento que você ergue sua mão diante das testemunhas, né? Porque é um compromisso, uma aliança que você faz com Deus. Ali você faz aquele juramento diante de Deus, o Pai, como filho, aceitando a Jesus como único, suficiente Salvador, porque Ele pode todas as coisas. Nós, aqui nessa vida, nós só temos Jesus por nós. Outro não existe. Fé é algo muito pessoal, que se você acreditar em qualquer objeto, se a sua fé for muito grande, você vai ser curada de uma enfermidade. Mas a fé que leva a Cristo, que Ele realmente é o Filho de Deus, enviado de Deus, se você crê que Ele é, você imediatamente é salvo. Você não vai parar no inferno jamais, porque o seu lugar está escrito com letras de ouro no céu. Quando uma pessoa... Quem são pecadores? Somos todos nós. Não existe pecadinho nem pecadão. Por isso que Deus salva o traficante, Deus salva a prostituta, Deus salva o homossexual, a lésbica, Deus salva qualquer pessoa, porque não existe pecadinho nem pecadão. O único pecado que te afasta de Deus completamente é você blasfemar contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Esse, se você fizer isso, você jamais vai ter o perdão, assim como Judas não teve, assim como Satanás não teve. Mas roubar, matar, estrupar, degolar, fazer o que for, ainda assim Deus perdoa, porque as misericórdias dele não têm fim. Aliás, se renovam a cada manhã. Que Deus possa abrir o seu coração e a sua mente. Que você possa entender o que está escrito aqui. Se você lê a palavra de Deus, eu te aconselho que lê Isaías 44. Que lê o livro de Isaías, que foi um profeta que Deus usou para dizer 700 anos antes da vinda de Cristo que ele nasceria de uma virgem. Não foi o profeta que sonhou, que foi Deus que revelou esse profeta. Então esse profeta, ele conta exatamente o que devemos fazer, porque está escrito lá. Isaías 44, 45, livro de Jeremias também fala, livro de Deuteronômio 28, está esclarecendo para nós realmente o que fazer para nos achegar a Deus. Porque a Bíblia é um livro rico, como eu falei. Agora eu quero orar pela tua